Hoje nós queremos falar que a provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Às vezes a gente passa por determinadas coisas e pergunta a Deus: por que, rapaz, eu estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? E às vezes Deus não responde, porque as provações, elas têm propósito. E é bom ser provado? Não acho não. Ser provado é uma coisa assim meio complicada. Para você passar, vencer as provações, é preciso muita graça de Deus. Então, essas provações, elas são muitas vezes para nos proteger diante da adversidade. Aqui, no caso de Jonas, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? No versículo 12, Jonas responde assim. Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Versículo 12 está dizendo: eu sei que foi por minha causa. Eu sou o culpado, sou o causador. Interessante isso, porque às vezes pessoas não reconhecem, não reconhecem o que está passando, não reconhece que às vezes é uma provação e às vezes é uma correção. Aqui Deus está querendo proteger Jonas. Então o propósito, muitas vezes eu falei que em primeiro lugar a provação. Em primeiro lugar, eu disse que a provação tem um objetivo, tem um propósito. Nós dissemos aqui que a provação tem um propósito. Glória a Deus. Primeiro a gente vê que o propósito da aprovação, glória a Deus. Segundo, a gente vê que o propósito da aprovação, ela tem para nos corrigir. Segundo lugar, para nos corrigir. O propósito, aliás, primeiro para nos despertar. Jonas estava totalmente fora do contexto que Deus havia mandado. Deus não tinha mandado Jonas assim. Então, eu falei ontem que a provação tem um propósito de nos despertar espiritualmente. Em segundo lugar, tem um propósito de nos corrigir em relação à vontade de Deus. Às vezes Deus tem determinada vontade na vida da gente e a gente foge dessa vontade de Deus. Deus quer que a gente esteja dentro do centro dessa vontade. E em terceiro lugar, justamente o propósito da provação tem o propósito de nos proteger diante das adversidades. Aqui a gente vê no versículo 12, como eu já li, que Jonas disse: olha, o causador disso tudo sou eu. O mar está agitado e não se acalma, eu sou o culpado. Porque Deus queria uma coisa e eu quero outra. Eu quero uma coisa contra a vontade de Deus e não é assim que Deus quer. Então, aqui a gente vê que no versículo 12 ele diz que se jogasse ele no mar, a tempestade que estava violenta caiu sobre vocês, vai se acalmar. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Versículo 14, eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles tentaram, não. Se a gente jogar esse homem, ele vai morrer. E a gente não quer que esse sangue caia sobre nós. Aí diz: não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste
o que desejavas. No versículo 15. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este mar se aquietou. Você vê como é uma coisa interessante. Alguém que provoca determinadas coisas e Deus só dá vitória quando há. Então, no versículo 16, ele diz assim: tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que, versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites e não morreu. O que eu acho interessante aqui, há um questionamento das pessoas que estudam, né, essa parte dos animais, e eles, dos biólogos, né, e os biólogos dizem que é impossível que isso se cumpra. Uma baleia tem uma garganta apertada, não dá para uma pessoa passar por ela sem ser machucado, sem ser triturado. Eu vi uma questão dessa, um irmão pregando, e uma pessoa dizia isso, e um irmão disse para um determinado estudioso desse, ele dizia: meu amigo, é o seguinte, a Bíblia diz que foi a baleia engoliu Jonas, mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Imagina, a baleia engoliu Jonas. Então, é muito interessante isso. Aí, temor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. Há um questionamento no Novo Testamento, e Mateus diz que foi uma baleia mesmo. E alguém questiona: que peixe foi esse? Não é baleia? Bom, não importa. Importa que a gente acredite no que está escrito na Bíblia. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Agora aqui você vê como, em primeiro lugar, como a tempestade aumentava. Os homens do navio questionavam Jonas sobre o que eles deveriam fazer com ele. Jonas se ofereceu em sacrifício. Eu acho interessante que a Bíblia é uma coisa assim que tem muita mensagem. A gente vê Jonas, para livrar aquele povo, ofereceu em sacrifício. Não. Aí diz: para salvar a vida daqueles homens, Jonas reconheceu o seu erro. No versículo 2. E na terceira parte, no tópico 3, entretanto, os marinheiros se esforçaram para chegar à terra firme e não ter que jogar Jonas no mar. Versículo 13. Ser jogado ao mar no meio de uma tempestade, a morte é certa. Jonas tinha a morte certa. No fim, eles desistiram e pedem perdão ao Senhor por terem jogado Jonas no mar. É o versículo 14. A gente pode ler isso aqui no versículo 14, quando ele diz assim: eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. Aqui está, justamente, eles se arrependeram, eles ficaram revoltados para desistir. Glória a Deus. Então, no versículo de número, em quarto lugar, jogaram ao mar em meio à tempestade, e a morte era certa. No fim, eles desistiram e pedem perdão ao Senhor por terem jogado Jonas no mar. Versículo 14. Quando Jonas é jogado ao mar, a tempestade cessa. No versículo 15. O Senhor acaba sendo adorado pelos marinheiros do barco. O Senhor, Deus de Jonas, que mandou. Glória a Deus. Então, a gente vê aqui
que o Senhor faz então com Jonas, que Jonas seja engolido por um grande peixe, no versículo 17. Jonas não morreu no mar, porque o peixe engoliu e lhe deu uma carona, lhe deu uma carona até Nínive, no ventre do peixe. Glória a Jesus para sempre. Glória a Deus. Eita, meu Deus, como tu és tão rico, tão maravilhoso. E a gente lendo a tua palavra, a gente enriquece a alma, a gente fica mais... glória a Jesus. Então, ele recebeu uma carona no ventre do peixe. No ventre do peixe onde estava protegido. Então, a provação que nós dissemos nesse terceiro tópico é que muitas vezes as provações vêm para nos proteger. Então, Jonas estava protegido de ficar à deriva no mar ou morrer afogado. A provação, muitas vezes, pode ser uma medida protetiva de Deus para nós. Às vezes a gente pergunta, mas por quê? Não, é para que Deus está provando, para que essa provação? Glória a Deus. Então a disciplina corretiva de Deus pode nos proteger do mal maior. Glória a Deus. Tiago 1, 2 e 3 está aqui dizendo: mas, irmãos, considerei um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Versículo 3: pois vocês sabem que a provação da vossa fé produz a perseverança. Glória a Deus. Glória a Deus para sempre. A aprovação da vossa fé produz perseverança. Em quarto lugar, a provação tem propósito. A provação tem propósito, glória a Deus para sempre, de nos fazer buscar a presença de Deus. É muito interessante isso. A provação tem poder para nos fazer buscar a presença de Deus. A gente vê aqui como que é interessante isso. A gente não, muitas vezes a gente fica meio admirado, mas é interessante saber isso. Glória a Deus. A provação, ela nos faz, glória a Deus, a provação nos faz, tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Glória a Deus. No livro de Jonas, no capítulo 2, versículo de 1 a 10, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Versículo 3: jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Versículo 4: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. E se orando lá no ventre do peixe. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxe a minha vida de volta da sepultura. Oh, glória a Deus. Ó Senhor meu Deus,
quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. No versículo 9, mas eu, com o cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Oh, que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Versículo 10. E o Senhor deu ordem aos peixes, ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra firme. Oh, glória a Deus. Gente, que maravilha, esse texto aqui é muito lindo. Oh, onde é que está escrito? Deixa eu dizer para você onde é que está escrito. É capítulo 2, versículo de 1 a 10. É a oração de Jonas. Glória a Deus. Aí termina assim, ao peixe ele vomitou, deu ordens ao peixe. E aqui tem muita coisa linda. Você pode ver, Deus manda também nos peixes, manda no mar, manda na terra, manda nos peixes, manda nos animais. E a Bíblia diz: o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Amém. Então Jonas ora ao Senhor no interior do peixe. Aqui no versículo 1, Jonas está orando ao Senhor no interior do peixe. A oração de Jonas revela um profundo quebrantamento diante de Deus. Jonas se quebrantou. Jonas disse: eu não sirvo mais para nada mesmo, aqui eu estou já quase perdido, mas eu vou apelar para Deus. Eu vou apelar para Deus. Eu vou falar com Deus e Deus vai me responder. Então, na oração de Jonas, revela um profundo quebrantamento diante de Deus. A situação de Jonas o fez gritar por socorro. Do versículo 2. Glória a Jesus para sempre. A situação de Jonas fez gritar por socorro. Ele reconhece que tudo aquilo vinha do Senhor. No versículo 3. E no versículo 4, o profeta almeja estar na presença do Senhor novamente. Dai-me uma chance, socorre-me para que eu possa chegar lá. Oh, glória a Deus. No versículo 6, no versículo 5 ele reconhece que a sua situação era desesperadora. Glória a Deus. No versículo 6, no entanto, ele crê que Deus tem poder para fazer reviver. Glória a Deus. No versículo 7, Jonas sabe que a sua oração chegou até o Senhor. Oh, aleluia. No versículo 8, porque ele sabe que Deus é misericordioso. No versículo de número 9, ele então promete fazer a vontade do Senhor. Não, agora, se você me livrar disso, meu irmão, meu Deus, eu vou, glória a Jesus. Então Deus então fez o peixe vomitar a Jonas em terra seca, no versículo 10. Gente, que coisa maravilhosa, que palavra de Deus. Que coisa assim que a gente vê o poder de Deus na vida das pessoas. Glória a Deus. Então, é interessante. Deus, o sofrimento pode nos aproximar de Deus. Então, aqui a gente vê nesses 4 pontos interessantes que eu trouxe para você, que, em primeiro lugar, a gente pode ver que o sofrimento, glória a Deus, a gente vê que esse sofrimento pode nos trazer, nos aproximar de Deus, né? Glória a Deus para todos sempre. Aleluia. Oh, amém. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A gente ver aqui como Deus trabalha na vida das pessoas e como a gente sente, né? Glória a Deus. A aprovação, em primeiro lugar, a aprovação tem um propósito de nos despertar do sono espiritual. Em segundo lugar, a aprovação tem um propósito de nos corrigir,
de fazer-nos entender, glória a Deus, entender aquilo que nós estamos fazendo e corrigir, glória a Deus, em relação à vontade de Deus. Em terceiro lugar, a provação tem um propósito de nos proteger, glória a Deus. Em quarto lugar, a provação tem um propósito, glória a Deus, para sempre. A provação tem um propósito de nos fazer buscar a presença de Deus. Glorificado, exaltado seja o precioso nome de Jesus para todo sempre. Assim é essa palavra. E Jesus mencionou isso, sabe quando? Lá no capítulo de número 12, versículo 38 a 40 de Mateus, ele diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei, lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Aí no versículo 39 diz: e ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Versículo 40, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui está essa coisa maravilhosa da palavra de Deus, essa meditação muito importante da palavra de Deus, que é bom que a gente medite, que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade e da palavra do Senhor, essa palavra de Deus. E assim encerrar o programa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que palavra de Jonas, que palavra do livro de Jonas, que capítulo interessante, o capítulo 2 de Jonas. Glória a Jesus, traz muitas lições, traz muita coisa boa para a gente aprender. Eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te adorar por tudo, Senhor. No nome de Jesus, abençoa nesse momento as pessoas que estão no hospital, no leito da dor, da enfermidade, pessoas que estão em casa, oh meu Deus, que estão em casa passando por momentos difíceis na vida. Meu marido Carlos sai do hospital, que ela possa ter restauração da sua vida física. Pai maravilhoso, ajuda e dê vitória a todos nós, Senhor. No nome precioso de Jesus é que nós te pedimos hoje e sempre. E amém. E amém. Eita, gente, então aqui nosso tempo terminou. Nós queremos pôr um ponto final em mais uma audição do meu e do nosso programa, A Voz da Assembleia de Deus, que vai ao ar de segunda a sexta pela Rádio Litoral, na apresentação do pastor Wilton, lá na Sonoplastia, o nosso amigo Franci, e lá na Sonoplastia em Pindorama é o Geraldinho. E a você do outro lado, razão maior do nosso programa continuar no ar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E lembre-se, o que há de vir virá e não tardará. Hoje mais um dia, menos um dia para Jesus voltar. Jesus voltará!